Te agradecemos, Pai Celestial, pelo nosso ajuntamento. Oramos, Senhor, que assim que vermos o Senhor Jesus Cristo, milhares de bênçãos possam cair nas nossas vidas em nome de Jesus. A sua força, a sua graça, o seu amor, o seu poder, a sua manifestação possa se revelar a cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe, pode se assentar. Vemos para Hebreus 12, 2. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. Assim que olha para esta epístola para os hebreus, atualmente o autor estava a apresentar-nos o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ele apresentou o seu atributo, apresentou suas características, o seu título, e também apresentou o seu ministério, apresentou o seu escritório e nos chama para olharmos para Ele, olhando para Jesus. De capítulo 1 está a nos revelar quem é Jesus. Ele é Jesus, o apontado. Então ele nos diz que ele é quem tem todas as coisas estão no seu controle. É o segurador de tudo. Ele você quer força, é sobre Ele. Olhai para Jesus. Ele é o capitão da nossa salvação. Salvo ou quer ser salvo, estás salvo, quer correr, fazer a jornada da vitória. Olha para Jesus, o capitão da salvação, o apóstolo do nosso chamado. É Ele que firma a nossa confissão. Olhai para Jesus, é o grande sacerdote, o Filho de Deus, ele é o príncipe, o sacerdote, ele também é o Salvador eterno, o dador da salvação eterna, ele é o santificador. Ele fez a corrida antes de nós, ele fez de uma forma triunfante. Ele diz, se quer ser vitorioso, olhai para Jesus. Ele é o Rei da justiça, o Rei é o mediador do melhor concerto. Neste concerto que estamos nela, não há nada para olhar, apenas olha para Jesus, o dador da redenção eterna. Ele é o representante aceitável para todos os santos, para todos os filhos de Deus. É a presença de Deus e não há nada para tu fazeres, olhar apenas para Jesus. Ele é o portão para a audiência. Ele também é quem vai retornar e o vencedor. Ele também, se queres fazer alguma coisa nesta corrida, olhai para Jesus. Esta é a razão que o Filho unigênito, ele é o príncipe no trono de todo o universo. Ele é o mesmo vencedor que está assentado no trono do universo. Ele é o pastor das ovelhas. Ele diz, olhai para ele. Vamos voltar para isso. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Então, assim que eu te relatei, estava a te apresentar Jesus Cristo. Ele nos diz, olha para Jesus, quem Ele é o único. Está aí para te ajudar, está aí para te assegurar. É apenas uma coisa, olhar para todo o capítulo. Ele diz, olhai para Jesus. Então, falaremos hoje, olhando para Jesus, alcançando patamares, outros patamares. Então, assim que olha para Jesus hoje, então vais conseguir chegar lá nos patamares mais altos.
não vais ficar naquele nível tão abaixo, porque olhando para Jesus vai te elevar. Ele vai me elevar. E isso vai me elevar. Então você vê para patamares maiores em nome de Jesus. Capítulo 12 de Hebreus, eu hei de ler a partir do versículo 1 e 2. Iremos considerar três coisas. Assim que olhamos na mensagem, olhando para Jesus e alcançando outros patamares. Ponto número 1. Acautelatório contra a barreira, deixando de olhar para Jesus. Aquelas pessoas que olham para grandes barreiras, aquelas pessoas que são descarladas, então as pessoas que pararam, as pessoas que frearam por causa de barreiras, então olham para uma direção errada. Então, número 1, acautelatório contra grandes barreiras, deixando de olhar para Jesus. 2, andando na autoestrada, sempre olhando para Jesus. 3, vencendo, ou melhor, ganhando a herança gloriosa. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Sabe que a força que nós temos, o tipo de fé que nós temos, vamos dizer, eu vou vencer, eu vencerei. Você vai vencer. O Senhor está do seu lado. Ponto número 1. Ganhando olhando firmemente para Jesus. Número 1. Acautelatório contra grandes obstáculos, deixando de olhar para Jesus. Viemos para capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, toda a carga e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, quando ele nos diz que a corrida está perante nós e ele conhece a graça que te deu, sabe aquilo que a sua vida será, sabe o que ele espera da sua vida, ele diz de uma forma apropriada. Então, a corrida dos peregrinos. 2, a corrida dos cristãos. 3, a corrida dos crentes. 4, a corrida dos soldados. A corrida dos vencedores. É o único que diz: eu vou servir ao Senhor. Quanto ele disser perante mim aquilo que eu devo fazer, eu vou fazer a corrida. Faz a corrida para até a última morada. Você vai terminar bem. Se queres correr bem, o que ele quer que faça, se queres terminar bem, ele te diz o que fazer. Você vai deixar para começar. Significa que esta é algo que não faz parte da sua vida, parte do seu coração, parte da sua isso não vou deixar, não é parte de mim, não é impossível de tirar. Ele diz sim, você pode. De fato, ele diz, é tão fácil como deixar isso tudo, deixa tudo à parte. Então, deixa tudo. Então, não vai ser parte da minha vida. O que está a referir? Está a referir aquele peso que impede a viagem, aquele peso que te pega. Não é algo físico, não é algo espiritual, é algo emocional, é algo de dentro da pessoa que te coloca embaixo. Então, se o pecado deste mundo é aquilo que nos dá peso, o peso das preocupações, ansiedade, o peso da maldade, o peso da ambição mundana. Então, o peso de imposições das cargas, isso não diz respeito. Isso não faz parte daquilo que você deve carregar. Não é parte da corrida. Então, você está carregado com tudo isso. Então, ele está a dizer, então,
Então, o pecado temos que deixar, que tão de perto nos rodeia. Ele está a falar de algo peculiar de alguém. É uma brincadeira muito perigosa. Então, é um brinquedo que não traz nada de bom. Um brinquedo que vai tomar a realidade, vai tirar a realidade de ti. Diz, deixa essa coisa, esse passado feio, deixa aquilo que as pessoas fazem, porque o tempo está nas suas mãos. Então, por causa desse tempo, então usam para passar o tempo. Diz, isso temos que deixar os pensamentos maus. Então, temos que deixar tudo. Deixar tudo. É essa pequena coisa que cresce, então se torna um hábito que não se quebra. Olha para Jesus. Então, Hebreus 12, versículo 15. 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, temos que deixar isso tudo, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então, há muitas coisas que as pessoas permitem, alguma coisa que você tinha que deixar. Então, tal falando disso, então, de repente, a sua viagem é parada, é interrompida, por causa desta carga de amargura. Ele disse, não haja ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então está a falar da fome presente, necessidade presente, depravação presente. Por causa disso, ele diz, temos que olhar isso tudo. Ele diz que temos que deixar toda essa concentração, temos que deixar esta concentração da carne, da sede, das necessidades, porque se você olhar para Jesus, então Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Jesus vai providenciar tudo quanto você precisa em nome de Jesus. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então não olhou para a direção correta, olhou para o lugar errado. Então deixou. Ele abandonou a primogenitura. Ele quis ter as suas bênçãos foram com a sua primogenitura e não teve mais. No tempo das necessidades presentes, pressão presente, é nesse momento que temos que recordar, olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então você deixa tudo, toda a carga, tudo quanto tenta te atrair para outra coisa ou para distrair a sua atenção. Então deixa isso tudo. Você chegará àquela meta que Deus tem para contigo em nome de Jesus. Vimos para Gênesis 19, 17. E aconteceu que tirando-os fora, então Elote e a sua esposa com seus filhos disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, dizia, para que não pereças. Julgamento vinha para Sodoma e Gomorra, então vinha o julgamento para este mundo de pecado. Então o anjo disse, olha para o monte, continua olhando para o pico da monte, não olhai atrás. É o que o Senhor está nos dizendo hoje. Ele diz, olha para o Senhor que te chamou, olha para o Senhor que Ele é que vai adiante de ti, olha para o Senhor que é o grande, o justo, aquele que veio para aperfeiçoar a sua fé. Olhai para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olha para 26, mas a sua esposa e a mulher de Ló, o que aconteceu?
olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela se converteu numa estátua de soro. Olha para trás, você não olhará para trás. Eu não hei de olhar para trás. A nossa igreja não olhará para trás. Olharemos para Jesus. Então veja o que Jesus diz em Lucas 17. Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Não serás destruído. Eu não serei destruído. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumindo a todos. Não será destruído. Eu não serei destruído. Não seremos destruídos. Olha para 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos, o que você vai lembrar? Mulher de Ló. O que aconteceu? Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então veja o que o Senhor está nos dizendo em Lucas 9. Lucas 9, 62. 9, 62. Ele diz, e Jesus disse-lhe, ninguém que lança a mão do arado e fazer o quê? Diga mais alto, e olhando para trás é apto para o reino de Deus. Está aqui a cautelatório. Ele nos deu o exemplo da mulher de Ló. Recorda, lembra-se da mulher de Ló. Então, quer que nós, pela exortação, diz que ninguém, nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhum pregador, ninguém que diz sou nascido de novo, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o que faz com que as pessoas olhem para trás? O que buscam lá? O que lhes faz voltar atrás? Aquilo que negam de deixar. Ele diz que temos que deixar, temos que chutar fora de nós, temos que deitar. Todas essas incongruências nos fala em Marcos 4, 19. Marcos 4, 19. Mas os cuidados deste mundo é o que nós devemos deixar, e os enganos das riquezas, temos que deixar isso tudo, e as ambições de outras coisas entrando, sufocando a palavra. Vem sufocar a nossa palavra, o nosso coração, a nossa vida, vem sufocar a nossa decisão, a nossa força. Quando você tem cuidados deste mundo, quando você tem engano da ambição das riquezas, desejo de tudo isto, então isso te tira. Então você se torna infrutífero. Então 21 agora, Lucas 21, 34. 21, 34. E olhai por vós, para que sempre olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida. É o que nós devemos deixar. Deixa isso, os cuidados deste mundo, que não vai te permitir adorar ao Senhor, então não te vai te permitir para deixar adorar a Deus. Então não vai te deixar orar, não vai te permitir para que se consagra como devia, de sair evangelizar como devia. Ele diz, os cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia,
porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, vigia na sua vida, vigia nessas coisas que querem penetrar na sua vida, o tipo de coisas que são takeaways. Então, a sua consagração, o seu comentamento que vão tirar a decisão de correr a corrida que está perante ti. Ele diz que tens que ter cuidado, vigiar a sua vida, para que no caminho, para que toda a incongruência, para que todas as barreiras, para que todas as coisas que vão destruir a sua consagração e para deixar de servir ao Senhor, todas essas coisas não possam entrar na sua vida. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por os dignos de evitar todas essas coisas e que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu vou vencer. 1 de Timóteo 6, versículo 9 e 10. 1 de Timóteo 6, versículos 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços. Há pessoas que dizem a qualquer preço quero ser rico, não importa aquilo que vou fazer, eu quero ser rico, eu vou me arrepender depois, vou me ajustar depois, mas neste momento, então a meta da sua vida, a meta disso, eu quero ser, talvez um milionário, eu quero ser este tipo de pessoa, eu estou à procura estou à procura de ouro, não é ouro de santidade, não é ouro de entrar nos céus, de vencer tentação, então, ou aquilo para que o Senhor nos chamou para alcançar. Eles dizem, eu quero ter dinheiro, eu quero ser rico, mas caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Não serás arruinado na perdição, não serás arruinado na destruição, porque o amor do dinheiro, aqueles que substituem o amor de Cristo é amor de dinheiro, o amor de Deus é amor de dinheiro, o amor da comunhão por amor de dinheiro, amor de si mesmo por amor de dinheiro. Diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ó filha de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Todas essas coisas que impedem a nossa viagem, vamos deixar à parte. Olhando para Jesus, não há de deixar de olhar para Jesus. Há de olhar para Jesus. Há pessoas que olham para o mundo, para a alegria, para o sucesso, olham para o mundo e não olham ao Senhor. E deixando de olhar para Jesus. Então, vimos para Isaías 31, Isaías 31, 1. Isaías 31, versículo 1. Diz, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Ai daqueles que vão para as trevas para buscar o socorro. Ai daqueles que vão para a sociedade à busca de socorro. Ai daqueles que vão nos poderes do mundo para buscar o socorro. Ai daqueles que descem ao Egito à busca de socorro. E se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel.
não olham para este. Estão olhando para alguém no mundo, estão olhando para as coisas do mundo, os ajudadores do mundo, e não olham para o Santíssimo de Israel, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Agora, porque os egípcios são homens e não Deus. Por que não olha para Deus, o Deus que está vivo? Por que não olha para aquele que te representa na presença de Deus lá nos céus? Ele diz, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Olharemos para o Senhor. Eu hei de olhar para o Senhor. Judas 20. Judas 20. Ele nos diz no versículo 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, a conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele vai te cuidar, vai te pegar pela mão, você vai correr firmemente, não vais cair. Eu não vou cair. Olhando para Jesus, eu não vou cair. 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, será que vai te guardar? Vai te guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Vamos deixar tudo quanto pode nos parar, aquilo que vai retardar a nossa viagem, tudo aquilo que vai repelir a nossa viagem, aquilo que vai servir como o tropeço, vamos deixar tudo e agora estamos andando na presença de Deus. 2. Andando na autoestrada sempre e sempre, apenas para sempre, olhando para Jesus, andando no caminho, na autoestrada de Deus, sempre olhando para Jesus. Voltamos para Hebreus 12, 2. Ele suportou a cruz. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, estamos andando nas autoestradas de Deus. Ele nos diz em Isaías 35, onde nós estamos andando. Qual é o tipo da corrida que estamos correndo? 35 de Isaías, versículo 8. Ele diz, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o caminho do Senhor, o caminho do Rei, é o caminho dos santos. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Nenhum inimigo passará por lá, não será alcançado lá, mas apenas ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas
remidos andarão por ele. Eu serei parte dos redimidos. Eu serei parte dos redimidos. Continuarei andando nos caminhos do Senhor e o Senhor vai nos esforçar assim que o fizermos em nome de Jesus. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com jubilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e gemido. Olhamos para Jesus como os discípulos olharam para o Mestre. Olhamos para Jesus como os discípulos olharam para o seu Mestre. Como é que eles olharam para o seu Mestre? Não é apenas você parar assim, então olhando. Não, é mais do que isso. Estás escutando o Mestre. Os discípulos escutavam ao Mestre. Queriam instrução, queriam direção, queriam o encorajamento, queriam promessas, queriam saber como é que vou fazer isto. Olhando para o Senhor como os discípulos olharam para o Mestre. Escutando. 2, aprendendo. Quando você olha a Ele, estás aprendendo dele. Ele disse: vinde a mim e aprendei de mim. Estás olhando para o Mestre, estás olhando para o Senhor. 1, estás escutando. 2, estás aprendendo. E número 3, estás amando. Então você centra a sua afeição, centra todo o seu desejo nele. Porque estás escutando, porque estás aprendendo e porque estás amando. É o que quer dizer olhando para o Senhor. 4, você crê nele, confiando nele, faz qualquer que seja o desafio. Assim que você confia nele, você está olhando para ele. Quando está olhando para ele, você é a luz do mundo, está sendo alumiado por ele. Você precisa de luz, ele te alumia, porque você está olhando para Jesus. Não é você anda como quem te libertou. Ele te libertou. Todo o teu jugo está quebrado. Todas as correntes quebradas. Tudo quanto te amar. Você está totalmente liberto. Estás olhando para Jesus por causa da sua vida. Porque você é solitário. Porque você é amoroso. Então, estás sempre na autoestrada do caminho de Deus, olhando para Jesus. Provérbios 16, 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. Estás olhando para o Senhor, porque estás olhando para o Senhor, sabe o que você quer, sabe o que você ama. Ele sabe que ele não gosta do mal. Assim que você olha para o Senhor, no alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Ele te preserva a alma. Então estás combatendo a batalha da vida. Assim que olhar para Jesus, damos graças a Deus porque a vitória é certa. Então, a partir deste dia, vitória nas nossas vidas em nome de Jesus. Juízes 7, 17. Ele diz: e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. É por isso que nós estamos a olhar para Jesus. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olham para mim e andam como eu ando, falam como eu falo, e tenham certeza como eu tenho. Olhai para mim e vão na direção que eu tomo. Olhai para mim, fazei reprodução da minha vida. Digam o que eu disse, façam o que eu fiz. E tenham fé que eu tive, vivo na fé do Filho de Deus. Olha para isso de novo. E disse-lhe: este é o Gideão, falando para 300 homens vitoriosos. E disse-lhe:
assim que olhar para ele, Jesus Cristo, faremos o que ele fez. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fiz, e eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fiz, assim fareis vós. Assim como eu fiz ali, alguém aí, assim fareis vós. Assim como eu fizer, eu quero que você se coaduna com a última linha. Como eu fiz, assim fareis vós. Será que, como eu fizer, assim fareis vós? É assim que vamos ser. Olhar para Jesus, olha para a sua vida, o seu exemplo, aquilo que ele disse perante nós. Será que, como eu fizer, assim fareis vós? Assim que olhamos para o Senhor, estamos fazendo esta corrida, então faremos ou venceremos esta corrida. Eu vou vencer. Então, ele custa a consagração do santificador, custa, ou tem que ter a certeza que estás conectado com as forças dos céus. Então, ele falou de uma forma normal de cristianismo, precisa de salvação. Os mortos no pecado não podem estar conosco. Você nasceu de novo, estás salvo. Então, assim, começa olhando para Jesus. Assim que olhar para Ele, assim que olha para Ele, assim que olhar para Ele, assim que você observa a Ele, você sabe que alguma coisa maior, mais do que a salvação, a santificação, Ele purifica o seu coração, santifica o seu coração, Ele te faz santo, Ele te purifica a sua consciência. Então continua olhando, depois da salvação, continua olhando, depois da santificação, não termina aí. Então há batismo no Espírito Santo, olhando para Ele agora, para a força espiritual, olhando para Ele para poder, olhando para Ele para a vida proposital, olhando para Ele para a fé inabalável, olha para Ele para a coragem interna, olha para Ele para a fervorosidade, olha para Ele para a consagração, olha para Ele com uma determinação. Então a sua vida será uma vida de sucesso. A minha vida será uma vida de sucesso. Eu disse, a minha vida será uma vida de sucesso. Então viemos para Atos 22. Atos 22, 12. Atos 22, versículo 12. Atos 22, versículo 12. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo. Aqui está Paulo a falar. Este é o tempo da sua conversão, e apresentando-se disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Receba a vista. Ele foi cego por causa da luz que o interpelou ao caminho de Damasco. Assim que olhou, ele viu. A sua vista será aberta. Assim que você olhar, verá aquilo que nunca viste em nome de Jesus. E ele diz, o Deus de nossos pais de antemão te designou, o Senhor vai te designar, para que conheças a sua vontade. Quando você olha para Jesus, olha para a vontade de Jesus, e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, você o verá, hás de ouvir. Não apenas isso, assim que olhares para Ele, esteja pronto para a vinda do Senhor e pronto para o arrebatamento, em nome de Jesus. Titos 2, versículo 13. Titos 2, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. Ele vem tão depressa. Ele vai te dar a força para estares pronto. Você estará pronto.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vai acontecer. Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há, veja aí, não há ponto aí, porque ainda continua. Seguir a paz para com todos, olhando de uma forma diligentemente, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que isso vai acontecer? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Não serás contaminado em nome de Jesus. Continua. Vai te prontar para a vinda do Senhor em nome de Jesus. Vamos para Filipenses 3. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador. Nós também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de justiça, de sujeitar também a si todas as coisas. Assim que olhamos para o Senhor, olhamos para o Senhor, Ele vai subjugar tudo na sua vida para Ele, em nome de Jesus. Número 3 agora. Ganhando a herança gloriosa, firmemente olhando para Jesus. Ganhando a herança gloriosa, firmemente olhando para Jesus. Voltamos para Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor, o originador, o Criador e a fonte da nossa fé, e o consumador da fé, o refinador, o aperfeiçoador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele fez isso para ti. Ele suportou a cruz para ti. Ele suportou a afronta. Olha para ele, aceita isso, abraça isso. Toda a confusão será tirada, toda a dúvida será tirada. Desprezando a afronta, a desprezo, o desprezo do seu pecado, E ele diz o quê? E assentou-se à destra do trono de Deus. Assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para 15. Tendo cuidado, olhando diligentemente, olhando de uma forma determinada, sem que tomar iniciativa. Não vais permitir nada para te distrair de olhar para Jesus, a fonte de sua força. Ele diz, tendo cuidado de que olha apenas e sempre de uma forma diligente, tendo cuidado de que ninguém, quando os desafios vêm, quando as dificuldades estão subindo, ninguém se prive da graça de Deus. Quando o inimigo está a se aproximar, olha para o capitão da sua salvação. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando. Então, quando você olhar para aquilo que fizeram, aquilo que você ouviu, de como fizeram, você esquece de que ele fez muito mais do que isso contra Jesus Cristo. A contradição dos pecadores e a mentira que falaram nele
e toda coisa má que fala, todo o mal que fala, então eles trazem isso para ti, porque, ou melhor, ele carregou isso tudo, então não vai deixar com que nenhuma amargura possa brotar, porque quando brota vai te atrapalhar e vai te fazer com que você seja contaminado, vai fazer com que muitos sejam contaminados, mas tu não serás contaminada, não vais contaminar os outros também em nome de Jesus. Versículo 28, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, é o mesmo reino que nós herdamos, a herança que não pode ser tirado, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. A sua oração será aceita em nome de Jesus. Olhar para Jesus, a herança gloriosa. Assim que olhamos para Ele, assim que olhamos para Jesus, apenas Jesus, para sempre Jesus e firmemente Jesus, o que é que vamos ter? Número 1, olha e seja salvo. Olha e seja salvo. Então, não olha para o seu pecado, não olha para a sua condenação, não olha para o mal que tu fizeste. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Diz no versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. É assim que devemos ser salvos, não é chorando, isso não salva, não é apenas se rolar no chão, isso não salva, não é apenas dizer, eu me arrependo, desculpa, eu não teria feito isso, eu me detesto, não é salvação essa. Olhai para mim, olhando para Jesus, vai se salvar, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. 1, olhar e seja salvo. 2, olha e ser curado. Se tens doença no seu corpo, aí se olhar para Jesus, cura já chegou. Eu disse, cura já chegou. A minha cura já chegou. Assim que olhar para Jesus hoje, Números 21, 8. Números 21, 8. E disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E acontecerá que vai acontecer que viverá todo o mordido que olhar para ela. Recorda aquilo que Jesus disse, assim que Moisés levantou a serpente ardente no deserto, para que todo aquele que crê nela não possa perecer, mas viva. Olhai para a salvação. 2, olhai para ele para a cura, porque ele diz no versículo 9, Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, qualquer um, quando olhava para a serpente de metal e ficava vivo, você viverá. Número 3, olha e ser liberto. Olha e ser liberto. Salmos 34, 5. Salmos 34, 5. Ele diz, olham para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Graças a Deus, porque essas angústias já são terminadas hoje. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O seu livramento já chegou. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam
e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Será que vocês estão aí? Estamos aqui na casa. Não terás falta de boa coisa. Venha, venha, vinde, meninos, e ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, guarda a tua língua dos descrentes, guarda a tua língua de tudo quanto é contar a palavra de Deus, e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te de mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre ti. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Este dia os justos clamam e o Senhor irá de ouvir, e o Senhor irá lhe ouvir, e os ouve, e os livra de todas, de todo o que? De todas as suas angústias. O Senhor está perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas hoje, mas o Senhor o livra de todas. Olha e se livre. 4. Olha e seja preservado. Vai se preservar. Vai preservar a sua vida. Vai preservar a sua vida. 123, versículos 1 e 2. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Até que tenha piedade de nós. Ele terá piedade de ti hoje. 121:1. 121:1. Elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. O suporte está vindo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que guarda não toscanejará. Aquele que eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor vai me guardar de todo o mal. Saindo, o Senhor vai me preservar. Entrando, o Senhor vai me preservar. Onde você trabalha, o Senhor vai te preservar. Na sua comunidade, o Senhor vai te preservar. Indo para a aldeia, voltando, o Senhor vai te preservar. O Senhor te guardará de todo o mal e Ele guardará a tua alma. O Senhor vai guardar a sua saída e o seu entrar. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Olha e seja estabelecido. Há pessoas que começam o projeto, mas não têm uma estabilidade, começam um negócio, mas não se estabilizam, começam uma vida cristã, mas não se estabilizam. Olhando para Jesus, então será estabilizado. Provérbios 4,
4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixa apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Guarda o... Porque são vida... Desvia, 24. Desvia-te a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Não olha para os lados, não olha para o vento, não olha para a escuridão no oceano. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a verdade dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Os teus passos serão ordenados em nome de Jesus. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o pé do mal. Olha e seja restaurado. Ele vai te restaurar. Jonas 2. Conheça a história de Jonas e conheça a jornada que ele se apartava do Senhor, mas eventualmente ele foi tirado no mar, não esperava nada, apenas a morte, mas se diz que ainda há alguma coisa por fazer. Quando você chega no cruzamento, nos problemas, quando parece que não há caminho não há caminho de saída, olha para Jesus, mesmo agora, ele vai te libertar. Jonas 2, versículo 4. Jonas 2, versículo 4. E eu disse, lançando estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver. Eu, diante dos teus olhos, todavia tornei a ver o templo da tua santidade. Não há ajudador aí, parece que ninguém há de me ouvir aqui, mas mesmo assim tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cerraram, até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até as profundezas dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, Ele vai trazer de volta a sua vida. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei o sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. 10, alguém pode ler para mim? 1, 2, 3, versículo 10. Aquilo que te engoliu vai te vomitar. Olhando para Jesus, quando você olhar para Ele totalmente, vai te fortalecer. Olhando para Ele, então você vencerá. Será que todos venceremos? Será que nós vamos vencer? Você vencerá em nome de Jesus. Miqueias 7. Miqueias 7. Miqueias 7. 7. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Hoje o meu Deus me ouvirá. Versículo 8. O inimigo...
Oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Como? Olhando para Jesus, olhando para o Senhor, olhando para o Senhor. Estás cansado? Olhando para o Senhor. Estás desfalecido, olhando para o Senhor, parece que as coisas estão terminando, olha para o Senhor, as circunstâncias vão mudar hoje. 1 de Reis 19, 1 de Reis 19, 5. 1 de Reis 19, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, e sobre as brasas uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Este era Elias, que estava cansado, bem cansado, disse: tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, então que a minha vida possa se terminar. Então o anjo do Senhor, ele olhou, disse o anjo: estás cansado, estás cansado, olhando para Jesus, a sua força voltará, o divino toque voltará. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Assim que olhares para Jesus hoje, serás fortalecido em nome de Jesus. Olha e ser transformado. 2 Coríntios 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, versículo 18. E somos transformados na mesma imagem, de glória para glória, pelo Espírito do Senhor. Assim que olharmos para o Senhor hoje, então Ele vai mudar a sua fraqueza para força, vai mudar a sua perplexidade para perfeição, vai mudar tudo quanto você sofre para algo melhor em nome de Jesus. Ele vai fortalecer as suas forças, vai renovar as suas forças, renovar a sua visão, renovar o seu cometimento. Olha e ser renovado. Viemos para 2 Coríntios 4, 16. 4, 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso espírito se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então, aquelas coisas, quando não olharmos para aquelas coisas que não se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Olha e ser abençoado. Eu disse, olha e ser abençoado. Tiago 1, 25.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal, onde está o tal? Está lá a mulher, este homem, este crente será bem-aventurado no seu feito. Eu serei abençoado. Hoje eu serei abençoado. Há bênçãos que à espera de cada um. Essa bênção será minha, será sua bênção, serão nossas bênçãos em nome de Jesus. Olha e possua a possessão eterna. Tudo quanto nós temos, aquilo que sonhamos ter, esperamos ter, oramos para ter, tudo vem através de Jesus Cristo e é através de olhar para Ele. Então, olha e ser salvo, olha e ser curado, olha e ser liberto, olha e ser preservado, olha e ser estabelecido. Você olha e ser fortalecido. Então, o olhar vai trazer a fortaleza. Então, olha e ele vai te transformar. Olha e você vai vencer. Olha, vai ser transformado. Olha, vai ser abençoado. Olha, vai possuir a possessão eterna. Olhando para Jesus, o portão dos céus vai se abrir. Eu vou te ver lá. Tu também vais me ver lá. Estaremos lá juntos, olhando a Jesus. E quando passarmos para outro lado e entrarmos nos céus, não apenas olharemos para as estradas de ouro, para aquelas maçãs, ficaremos lá para sempre, olhando para Jesus, porque é o mesmo que nos trouxe aquela glória eterna. 2 de Pedro 3, 9. 2 de Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Você não vai perecer. Deus não quer que você se perca, você não vai perecer. O Senhor não vai permitir que você pereça. Os anjos estão à espera para regozijar na sua salvação. Você não vai perecer. Os santos não querem que você pereça. Você não vai perecer. Você também não quer perecer. E assim não vais perecer. Hoje a vida vai se demonstrar na sua vida. Assim que olhar para o Salvador Redentor, aquele que mordeu por nós na cruz de Calvário, senão que todos venham ao arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarrarão, e a terra e as obras que nela se queimarão, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. 12. Qual é a primeira palavra no versículo 12? Me diga alto. Se você está olhando hoje, me diga a primeira palavra no versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua presença, aguardaremos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O tempo chegou, olharemos para Jesus. Eu o verei, eu estou o vendo, está olhando para ti, está à espera para você o escutar, aprender dele, depender dele, olhando nele, sobre ele. Tudo quanto você precisa é suprida hoje em nome de Jesus.
espiritualmente será te dado, materialmente será dado, bênçãos da família dado para ti. Então você vai tirar o sofrimento, todo o pecado será tirado, toda a doença será tirada. Olhando para Jesus, tudo quando você precisa hoje é te dado em nome de Jesus. Alguém aí que está pronto para olhar para Jesus? Alguém aí pronto para olhar para Jesus? Onde está ela? Onde está ele aí? Levanta e fala ao Senhor, estou olhando para ti, salvação é sua. Olhando para ti, santificação é sua. Olhando para si, para ele, o poder é seu. Olhando para ti, para ele, a alegria é minha. Eu olho para ti, então o sucesso é teu. Olho para ti, a transformação é minha. Transformação é minha. Bênção múltipla é para mim. Eu olho para ti e eu vou possuir. Clama ao Senhor, olha ao Senhor hoje e vai te conceder aquilo que o seu coração deseja. Olha para o Senhor. Qualquer que olhar ou que clamar o nome do Senhor será salvo. Salvação está lá, porque o Salvador está lá. Clama ao Senhor, olha para mim e ser salvo. Confessa o seu pecado. Abandona esse pecado. Diga, eu não quero mais. Não quero contaminação. Não quero coisas sujas. Não quero essa coisa má que vai te fazer cair com força de gravidade. Você diz, eu estou olhando para Jesus. Ele quebrou o pecado na sua vida. Então, você virá para a vida, a salvação do Senhor, restauração. Assim que estás olhando para o Senhor, Ele vai restaurar o gozo da salvação, vai restaurar a paz da salvação, vai restaurar a vitória que temos na salvação. Olhando para Jesus, não olha para si, não olha para a sua própria força, não olha para a sua fraqueza, não olha para a sua loucura, não olha para os lugares onde você foi, não olha para a sua estabilidade, olha para Jesus. A sua misericórdia está à sua espera hoje. Olha para Jesus, restauração. A desgraça será esquecida na sua vida. A vergonha será esquecida. Agora você está sentado na destra do Pai. No trono de Deus. Olha. Você vai sentar junto com Ele. Nos lugares celestiais. Com Cristo. Ele já ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Jesus te ouviu. Assim que olhar para Ele, Ele está olhando para ti neste momento. Ele diz, entrega todos os problemas, não pensa desses problemas, toda a preocupação, entrega a Ele, os desafios, entrega a Ele, não pensa mais. Os inimigos, entrega a Ele. Os ferrolhos que te amarraram estão quebrados. A maldade que te seguia como sombra já é tirada. Agora estás na glória. Parabéns, já te abençoou. Onde estás? Não há mais sofrimento. Onde estás? Não há mais vergonha. Onde está? Não há mais peso. Onde está?
Não há mais pecado. Onde está? Não há mais perplexidade. Onde está? Não há mais trevas. Onde estás? Não há mais trevas. Onde estás? Não há mais esterilidade. Onde estás? E não há mais arrependimento. Onde estás? Não há mais voltar para trás, apostasia. Onde é que estás? Ele já ouviu a sua oração. Alegra-se porque ele já ouviu a sua oração. Continua com essas mãos em cima. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque já tiramos a nossa vida dos problemas, dos pecados, das doenças, do Satanás, dos espíritos maus. Já tiramos do poder do domínio. Oramos, Senhor, para que todos aqui hoje, salvação, possam alcançar a salvação em nome de Jesus. Restauração em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que possas trazer suas bênçãos, derramar sobre cada um de nós. Assim que todos olhamos para ti, toda a carga é tirada, toda a vergonha é tirada, toda a culpa é tirada. A restauração já chegou, a salvação já chegou, santificação já chegou, poder já chegou, força interior já chegou, cura já chegou, livramento já chegou, vitória já chegou, sucesso já chegou, prosperidade já chegou, filhos miraculosos já alcançamos, progresso já alcançamos, promoção já alcançamos, alegria, 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 alegria já chegou. Eu oro, Senhor, cada um de nós possa ter essa experiência em nome de Jesus. Não temos nada a fazer com esses problemas, não temos nada a fazer com aquela culpa, não temos nada a fazer com aquelas trevas, não temos nada com aquela fraqueza. Agora somos fortes, agora somos levantados, somos promovidos, agora somos abençoados. Toda doença eu comando, saia em nome de Jesus. Toda opressão, toda montanha eu te comando, saia em nome de Jesus. E toda olhar de atrás, toda a confissão negativa, saia em nome de Jesus. A partir de já, todos temos sucesso. A partir deste momento, temos a vitória. A partir deste momento, somos vencedores. Somos mais do que vencedores. Eu oro, Senhor, os nossos olhos não vão se apartar de Ti. Sempre, unicamente e para sempre, firmemente, olhando para Jesus. Isso vai funcionar nesta autoestrada, não vamos cair. Andaremos nesta autoestrada e não vamos ter falhas. Andaremos nesta autoestrada de Deus e não nos apostataremos. Para sempre, à frente para sempre. Irmão, à frente para sempre. Irmã, à frente para sempre. Todos os filhos de Deus, para sempre à frente. Alcança e você vai tocar o supernatural. Confirma, ó Senhor. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já nos respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Olhando para Jesus.